prosseguindo com a leitura da história do rei Davi. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 26. Outra vez, Davi deixa de matar Saul. Alguns moradores de Zif foram a Gibeá e contaram a Saul que Davi estava escondido no monte Aquila, em frente de Gesimom. Então Saul partiu imediatamente para o deserto de Zif, com 3.000 dos melhores soldados de Israel, a fim de procurar Davi. Eles acamparam no monte Aquila, em frente de Gesimom. Davi estava no deserto e ouviu dizer que Saul tinha vindo atrás dele. Aí enviou alguns espiões e ficou sabendo que Saul de fato estava ali. Imediatamente foi até lá e encontrou o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e os seus soldados acampavam em volta dele. Então Davi perguntou ao heteu Aimeleque e a Abissai, cuja mãe era Jeruía e cujo irmão era Joabe: quem de vocês vai comigo ao acampamento de Saul? Eu vou, respondeu Abissai. Assim, naquela noite, Davi e Abissai entraram no acampamento de Saul e o encontraram dormindo no centro do acampamento, com a sua lança fincada no chão, perto da sua cabeça. Abner e os soldados dormiam em volta de Saul. Então Abissai disse a Davi: esta noite Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu atravesse Saul com a lança dele e o espete no chão com um só golpe. Não precisarei dar 2 golpes. Será apenas um e fatal. Mas Davi respondeu bem assim: não o mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Ele é ungido de Deus. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul, seja quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha. Mas isso é conversa para Deus. Eu não me meterei nisso. O Senhor Deus me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro de água e a lança dele e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam ao lado da cabeça de Saul e foi embora com Abissai. Ninguém os viu, nem soube o que havia acontecido. E ninguém acordou. Todos estavam dormindo profundamente, porque o Senhor Deus tinha feito com que todos eles caíssem num sono profundo. Aí Davi passou para o outro lado do vale, foi até o alto do monte, a uma boa distância deles, e gritou para Abner e para os soldados de Saul: Abner, você está me ouvindo? Quem é que está gritando para o rei? Perguntou Abner. Davi respondeu: você é homem ou não é? Você não é o melhor soldado de Israel? Então por que você não protegeu o seu chefe? Por que você não protegeu o rei, seu chefe? Agora mesmo, alguém entrou no acampamento de vocês para matar o rei, o seu chefe, o seu senhor. Você falhou, Abner. Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vocês todos morrerão, pois não protegeram a cabeça do rei, o seu chefe, que o Senhor Deus fez rei de Israel. Escutem. Onde está a lança do rei? Onde está o jarro de água que estava ao lado da cabeça dele?
repetirei. Davi respondeu bem assim: Abner, você é homem ou não é? Você não é o melhor soldado de Israel? Então por que não protegeu o seu chefe, o rei? Agora mesmo alguém entrou no acampamento para matar o rei, o seu chefe. Você falhou, Abner. Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vocês todos morrerão, pois não protegeram o seu chefe, que o Senhor Deus fez rei. Escutem! Onde está a lança do rei? Onde está o jarro de água que estava ao lado da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e perguntou: Davi, é você, meu filho? Sim, Senhor, respondeu Davi. Por que é que o Senhor continua a perseguir este seu criado, este seu trabalhador? Por que é que o Senhor continua a perseguir este teu trabalhador e criado? O que foi que eu fiz? Qual foi o crime que eu cometi? Eu sou um bom trabalhador, rei. Ó rei, escute o que eu tenho a dizer. Se foi Deus que fez o Senhor se virar contra mim, ele mudará de ideia se lhe for feita uma oferta. Mas, se foram certas pessoas que fizeram isso, que a maldição de Deus caia sobre elas. Pois me expulsaram da terra do Senhor Deus para uma terra onde posso adorar somente deuses estranhos, deuses estrangeiros. Eu fui alijado da minha cultura. Não me deixe ser morto em terra estranha, longe do Senhor Deus. Por que o rei de Israel viria aqui? Por quê? Para procurar uma pulga como eu? Por que me caçaria como se eu fosse um pássaro selvagem? Eu sou um cachorro semi-morto, rei. Sou ninguém. Saul respondeu bem assim: Eu errei, reconheço. Volte, meu filho Davi. Nunca mais eu lhe farei nenhum mal. Pois esta noite você respeitou a minha vida. Tenho sido um louco ensandecido e cometi um grande erro. Reconheço que eu tenho inveja de ti. Então disse Davi: Aqui está sua lança, Senhor. Que um dos seus homens venha buscá-la. O Senhor Deus recompensa aqueles que são fiéis e corretos. Hoje ele colocou o Senhor nas minhas mãos, mas eu não levantei a mão para matar aquele que Deus escolheu como rei. Eu sou um homem justo e fiel a Deus. De mim não sairá nenhum mal contra o rei, contra o Senhor, contra o seu governo. Eu submeto-me sempre à vontade de Deus. Não levantarei a minha mão contra o rei. Assim como eu hoje respeitei a sua vida, que o Senhor Deus faça o mesmo comigo e me livre de todas as dificuldades, e são dificuldades de morte. O Senhor está me perseguindo covardemente, eu que sou um cachorro morto. E Saul respondeu a Davi: Deus o abençoe, meu filho. Tudo o que você fizer dará certo. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. Davi entre os filisteus, capítulo 27 do primeiro livro do profeta Samuel. Deus nos conceda graça. Davi pensou bem assim: algum dia Saul vai me matar, não tem jeito, isso é fatal e definitivo.
A melhor coisa que posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Eu vou me esconder no território dos meus inimigos. Vou conviver com os meus inimigos em terra estranha, longe da minha cultura. Veja só, Deus, a que eu fui submetido. Estou sendo muito perseguido. Podemos supor Davi meditando na história de Jó. A palavra de Deus é atemporal. Não se circunscreve ao tempo e ao espaço. Então, Davi meditava na história de Jó. Mesmo que não conhecesse a história de Jó, ele meditava. Articulemos as nossas capacidades imaginativas. É um exercício linguístico. Amém. Ó Deus, estou tal como o teu servo Jó. Já vejo a minha sepultura. O rei, o todo-poderoso do exército de Israel, está me perseguindo. Peço teu livramento. Davi pensou bem assim. Algum dia Saul vai me matar. A melhor coisa que posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Vou me esconder no território dos meus inimigos. Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel. E assim eu ficarei livre de perigo. Então Davi e os seus 600 homens foram imediatamente para onde estava Aquis, filho de Maoque, governador de Gate. E Davi e os seus homens ficaram morando ali em Gate, com as suas famílias. Estavam com Davi as suas 2 mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal, de Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de procurá-lo. Davi disse a Aquis: se você é meu amigo, me dê uma cidade pequena para eu morar nela. Eu a protegerei, trabalharei para você. Te darei segurança e você me dará proteção e esconderijo contra a perseguição que estou sofrendo do rei Saul. O homem enlouqueceu, mobilizou todo o seu exército para me perseguir. Não, por favor, trabalharei para você, Aquis. E você sabe que eu sou um bom guerreiro. Te servirei como um servo fiel, não como um mercenário. Davi disse a Aquis: se você é meu amigo, me dê uma cidade pequena para eu morar nela. Não é preciso que eu fique morando com você na capital. Então Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso, até hoje, Ziclag pertence aos reis de Judá. Davi morou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. E lá encontrou um amigo. Veja que sabedoria! Davi, um homem manso e humilde de coração, tal como Jesus. Só que Davi era um homem primitivo. Jesus é posterior. Atemporalmente posterior. Atemporalmente, sim, mas posterior. Então, leiamos em Davi o que habita o ser de Jesus. Davi era um homem primitivo. 3.000 anos para trás em relação a nós. A violência era um modo de se
se viver a vida. Experienciar a vida humana do tempo primitivo era experienciar necessariamente a violência. Época do regime de sociabilidade do escravismo antigo, em que povos mais fortes a todo momento tentavam submeter povos mais fracos à escravidão. Tomar suas riquezas, saquear suas riquezas, seus patrimônios e tributá-los pesadamente. Então, o estado de guerra era um estado normal, natural, dessa época do mundo primitivo. Então, Davi, separada a parte da violência, Davi era um homem fino, poeta, elegante intelectualmente. Vejam, estamos falando da escola literária de Davi. Davi arrumou um amigo, um irmão, em meio aos seus inimigos. E com isso alcançou proteção. Amém. Davi morou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. Podemos presumir que Davi não tinha espírito faccioso no coração. Ele conhecia a pessoa por primeiro, para depois fazer as devidas avaliações. Posso acompanhá-la em amizade ou não posso acompanhá-la em amizade? É isso. Se Davi tivesse espírito faccioso no coração, não conseguiria um amigo irmão que deu a ele muita proteção. Deus usando os inimigos de Davi e transformando os inimigos de Davi em amigos de Davi e protegendo Davi da perseguição do rei Saul, que já há muito havia endoidecido, perdido a lucidez e a sobriedade. Davi morou 1 ano e 4 meses escondido na terra dos filisteus, protegido por Aques, seu amigo. Davi e os seus homens costumavam atacar os Gesuritas, os Girzitas e os Amalequitas, que viviam naquela região há muito tempo. Atacavam a terra deles desde Sur até ao Egito. Matavam todos os homens e mulheres e tomavam as ovelhas, o gado, os jumentos, os camelos e também as roupas. Aí Davi voltava para Gate e Aques lhe perguntava: quem foi que você atacou hoje? Conte-me, Davi. Preste contas a mim do trabalho do teu dia. Vamos conversar, meu amigo. Eu gosto muito quando você vem prestar contas a mim, porque é o momento em que eu abro meu coração. Aqui, meu Deus, entre os filisteus não tenho nenhum amigo, não confio em ninguém. E justamente você, um hebreu, inimigo mortal dos filisteus, hoje é para mim um irmão. Preste-me contas, Davi, vamos conversar. Vamos tomar uma bebida. Vamos apreciar uma iguaria. Vamos lá, Davi, vamos conversar. Vamos lá, viraremos a noite. Você é um trabalhador muito zeloso e muito intenso. Então sei que você fez muita coisa neste dia. Vamos lá, meu irmão, vamos conversar. Quem foi que você atacou hoje? E Davi respondia que tinha atacado o sul de Judá, ou a tribo de Jerameel, ou a terra dos queneus. Davi matava todos, homens e mulheres, para que ninguém voltasse a Gate e contasse o que ele e os seus homens faziam. Davi fez isso todo o tempo em que morou entre os filisteus. Aques confiava muito em Davi e dizia bem assim, sempre dizia bem assim: ele é muito odiado pelo seu próprio povo. Entre os israelitas, muita gente odeia Davi, e por isso trabalhará para mim a vida inteira. Eu quero ele na minha casa, como meu trabalhador, para sempre. Vou cuidar dele. Meu irmão, que ironia, um hebreu, meu irmão.
Algum tempo depois, os filisteus reuniram as suas tropas para lutar contra Israel. Então, Aquis disse bem assim a Davi: fique sabendo que você e os seus homens vão lutar ao meu lado. Vocês são minha tropa de elite, confio em vocês. Claro que sim, respondeu Davi. Então, estou aqui para ajudar. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Estou aqui para ajudar. O Senhor vai ver o que eu sou capaz de fazer. Disponibilizo-me. Claro que sim, respondeu Davi. Estou aqui para ajudar. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Davi era muito trabalhador. Está bem, eu sei disso, disse Aquis. Você vai ser o meu guarda pessoal por toda a minha vida. Vai morar na minha casa. Meu amigo. Próximo tópico. Saul consulta uma adivinha. O homem tá paranoico. O homem tá doidão. Quer saber porque quer saber das coisas. Deus nos livre de querer saber das coisas. Não saber das coisas é proteção, graças a Deus. Amém. Amém, amém, amém e amém. Não sejamos novidadeiros e atualizados nas fofocas. Novidadeiros e atualizados nas fofocas. Sejamos silenciosos. Saul consulta uma adivinha. Samuel havia morrido e todos os israelitas haviam chorado a morte dele e o haviam sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médiuns e adivinhos. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sunem. Saul reuniu os israelitas e acampou no monte Gilboa, ou Gilboa. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus, o Senhor, o que devia fazer. Mas o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, pela sorte. Nem pela sorte Deus respondeu, nem através dos profetas. Deus já tinha se afastado de Saul. Esse homem é muito violento. Meu espírito não habita seres violentos. Afastar-me-ei de Saul. Muito violento. Deus se afastou de Saul. Então Saul ordenou aos seus oficiais: procurem uma mulher que seja médium e eu irei consultá-la. Em Endor há uma médium, responderam eles. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes, e, quando escureceu, foi com 2 dos seus homens falar com a tal mulher, e disse bem assim: olha o que o homem vai fazer, Deus nos livre. Consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o espírito dele. Saul tentando manipular o espírito do profeta Samuel. Meu Deus! A mulher respondeu bem assim: com certeza você sabe que o rei Saul... Com certeza você sabe o que o rei Saul fez. O senhor está sabendo disso? Com certeza você sabe o que o rei Saul fez. Ele expulsou de Israel os adivinhos e todos os médiuns. Praticar mediunidades em Israel
É crime, não se pode mais. Determinação do rei. O senhor está sabendo? Com certeza você sabe o que o rei Saul fez. Ele expulsou de Israel os adivinhos e os médiuns. Então, por que é que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morta? Não vou atentar contra as ordens do rei. Não, não. Aí Saul jurou em nome de Deus, o Senhor. Pelo Senhor, o Deus vivo, eu prometo que você não será castigada por fazer isso. Então a mulher perguntou: quem é que você quer que eu faça subir? Samuel, o profeta Samuel, respondeu ele. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul: por que o Senhor me enganou? O Senhor é o rei Saul, o rei de Israel. Não tenha medo, respondeu o rei. O que é que você está vendo? Estou vendo um espírito subindo da terra, disse ela. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. Aí Saul entendeu que era Samuel, o profeta, o sacerdote. Ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Então Samuel disse a Saul: por que é que você foi me incomodar na dimensão divina? Por que é que você foi me incomodar? Por que me fez voltar? Por quê? Outro pecado você comete, Saul. Ao que Saul respondeu: é que estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou. Ele não me responde mais, nem por profetas, nem por meio de sonhos. Foi por isso que chamei o Senhor através da mediunidade para me dizer o que devo fazer. Samuel disse: por que é que você me chamou? Agora que o Senhor Deus o abandonou e você se tornou o inimigo de Deus, e Deus se tornou o seu inimigo. Samuel disse, pesadas palavras: por que é que você me chamou agora que o Senhor Deus o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez com você o que ele, por meio de mim, prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e o deu a uma outra pessoa, isto é, a Davi. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo o que eles tinham. É por isso que o Senhor está fazendo isso com você agora. Por isso você está desesperado. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã você e os seus filhos vão estar junto comigo. E o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu no chão, de comprido, apavorado com o que Samuel tinha dito. Ele estava fraco porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher chegou perto dele e, vendo que ele estava fraco e muito apavorado, disse bem assim: eu arrisquei a minha vida fazendo o que o Senhor me pediu. Eu não podia praticar mediunidade invocando o espírito de Samuel. Meu Deus!
Saul, eu pratico a mediunidade para sobreviver, mas eu jamais faria isso sabendo o que o Senhor está querendo no seu coração. Eu arrisquei a minha vida fazendo o que o Senhor me pediu. Eu não poderia praticar a invocação do espírito do profeta Samuel, jamais. Pratico a mediunidade às escondidas, apenas para eu sobreviver. O Senhor quer a minha cabeça, rei? O Senhor quer a minha cabeça? Sou uma pobre mulher trabalhadora, mas sou sua súdita. Agora, por favor, rei, faça o que estou pedindo. Deixe que eu lhe traga um pouco de comida. Coma alguma coisa para o senhor ficar forte e poder viajar. O Senhor arriscou a minha vida, mas eu te quero muito bem. Saul recusou a comida e disse que não ia comer nada. Estava apavorado, mas os seus oficiais também insistiram para que ele comesse alguma coisa. Finalmente ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. Então a mulher matou depressa um bezerro que estava sendo engordado e preparou o animal para ser banqueteado pelo rei. Pegou também um pouco de farinha de trigo, amassou e assou alguns pães sem fermento. Todo o cuidado para com a vida do rei Saul. A mulher matou depressa um bezerro que estava sendo engordado. Pegou também um pouco de farinha de trigo, amassou e assou alguns pães sem fermento. Aí colocou a comida diante de Saul e dos seus oficiais, e eles comeram e banquetearam. E naquela mesma noite foram embora. Capítulo 29 do primeiro livro do profeta Samuel. Os filisteus desconfiam de Davi. Mas é importante a hidratação, né?